Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Estamos aí, já há alguns dias falando desse novo ambiente que conta com coisas diferentes. Quem está ligado, quem está atento aí, está percebendo, né? Tem barulhos, tem vozes muitas vezes, latidos, de cães, miados de gatos, carros subindo a colina, motos. Então são coisas um pouco diferentes do que eu estava acostumado, e talvez você que me assiste também não estava acostumado a tanta interferência assim, e a gente vai se virando como pode. Também isso é um prelúdio para falar uma outra coisa, né? Eu quero pedir desculpa a todo mundo que me assiste, todo mundo que me ouve aí. Quem me acompanha há mais tempo sabe que o propósito, o meu propósito, o propósito desse canal é fazer chegar ao alcance de todas as pessoas, da maior quantidade possível de pessoas, o assunto despertar, o assunto autoconhecimento, de uma forma acessível, de uma forma compreensível. E eu, particularmente, quem me acompanha há mais tempo sabe um pouco da minha história, do meu processo para chegar até aqui. Eu me propus, num determinado tempo da minha vida, a não ouvir mais desculpas da minha mente, a não aceitar mais desculpas para fazer o que tem que ser feito. Eu decidi aceitar o meu trabalho, não importa o que aconteça. Então, esse trabalho é um trabalho voluntário, não é um trabalho que visa nenhum tipo de lucro, nenhum tipo de ganho financeiro. Eu já aprendi a minha lição com relação a isso, então posso afirmar a todos vocês que isso não faz parte da minha busca. E é óbvio que o equipamento que eu uso exige a colaboração, de todos, inclusive a minha. Então eu uso o meu celular pessoal para fazer a captação das imagens, dos vídeos, e o ano passado eu recebi ajuda para comprar esse microfone de lapela, tem bastante gente que ajudou aí, e recebi ajuda também para conseguir a iluminação, para melhorar a iluminação. Então aos poucos eu vou conseguindo melhorar. Mas isso não impede que aconteçam falhas técnicas de vez em quando, como outro dia que eu estava gravando aí com o gato Thomas e houve uma falha de áudio. Eu peço desculpas a vocês, mas eu decidi manter o vídeo de qualquer maneira, apesar da falha de áudio, porque eu tenho a compreensão também hoje em dia que muitas das pessoas que estão aí do outro lado, me ouvindo, me assistindo, têm que superar também as suas limitações, quando usam desculpas para não ouvir algo importante. O que é importante salientar da minha parte é que me importa muito mais o meu conteúdo. Eu sei que tem outros canais que têm mais recursos, que conseguem fazer uma edição de vídeos mais bonita, conseguem iluminação melhor e conseguem deixar atraídas aí as pessoas, um tanto até hipnotizadas, muito mais com o entorno do que com a mensagem, do que com a falta de conteúdo. Então a minha preocupação, apesar de estar realmente, é sincero o meu pedido de desculpas pelas falhas técnicas, eu também quero salientar de que acima disso está o meu compromisso em levar gratuitamente essa mensagem, de ser um facilitador, de ser um compartilhador diferente, completamente diferente do que dita o nosso sistema, do que dita a nossa sociedade, do que dita a nossa cultura, sem visar nenhum ganho. Eu faço isso por amor, eu faço isso por compaixão, eu faço isso por empatia com todos vocês que estão aí me assistindo. Eu sei que tem muitas pessoas aí que estão numa situação igual a qual eu me encontrava até bem pouco tempo atrás e que precisam tomar conhecimento, sim, de que há saída do fundo do poço,
há sim luz no fim do túnel, ou seja, qualquer clichê que vocês estejam acostumados a ouvir, que vocês gostem mais, não importa, por mais clichê que isso soe, é uma grande verdade. Muitas pessoas escolhem ganhar dinheiro em cima disso. Eu ainda ouvi hoje mesmo uma amiga dizer que se eu cobrasse e colocasse um rótulo naquilo que eu falo, né? Se eu me autodenominasse terapeuta de tal coisa, inventasse qualquer nome que fosse, eu ia atrair um monte de gente que me pagaria para receber os meus conhecimentos. E isso é verdade, é possível. Eu estaria então mentindo para mim mesmo e mentindo para essas pessoas na minha volta, porque isso não sou eu. Eu sou realmente um compartilhador, eu não sou youtuber, eu não faço parte dessa geração aí que quer ganhar dinheiro em torno das dificuldades alheias. E eu não digo isso, não é pessoal. Por favor, não vistam o chapéu se ele não servir. E se ele servir, é uma coisa que vocês têm que resolver com vocês mesmos. O problema não está em mim. E dito tudo isso, né, eu peço mais uma vez desculpas àqueles que se sentem incomodados com as dificuldades técnicas do meu trabalho. Mas eu espero sempre estar à altura de transmitir a mensagem que precisa ser transmitida nesse momento, toda vez que eu sento aqui nessa cadeira ou em qualquer outro lugar onde eu venha a transmitir as minhas mensagens. Na verdade, né, eu quero ser um canal adequado, um vaso limpo, como dizem muitas religiões por aí. É isso que eu desejo ser. Se é que me permitem usar a palavra desejo nesse sentido, porque algumas pessoas já estão até mais desapegados dessa questão das palavras, né? E muito mais importante é eu conseguir atingir os corações de vocês através da minha energia, que eu procuro emanar, do que com palavras e gestos vazios e vãos que não vão levar vocês a lugar nenhum. Então eu busco sempre compartilhar a minha experiência com toda a minha experimentação, na verdade, né? Porque não é experiência não no sentido comum, no sentido do senso comum de acumulação, porque eu não acumulo experiências. O que eu vivi ontem eu repasso para vocês, eu compartilho com vocês e vocês usem da melhor maneira possível, mas hoje eu estou vivendo uma experiência nova, uma experimentação nova, e amanhã estarei vivendo uma experimentação nova também. E o que eu percebo hoje, de acordo com a realidade que nós temos vivido aí a partir desse ano chamado socialmente, né, de 2020, muitas pessoas não aprenderam a lição, muitas pessoas que se autodenominam espirituais ou espiritualistas, né, ou pertencentes a essa ou aquela religião, ou a aquele ramo da espiritualidade, do espiritualismo. Muitas pessoas continuam julgando o próximo, muitas pessoas continuam jogando as responsabilidades e culpabilidades para o próximo, ao invés de assumirem a sua própria responsabilidade nessa gigantesca máquina, né, de criação que é o nosso universo, da qual nós somos criadores também. Nós criamos o tempo todo através do nosso pensamento, através das nossas emoções. Nós somos máquinas criadoras. Por enquanto, infelizmente, somos crianças criando situações praticamente quase impossíveis de se lidar no astral. Mas daqui a pouco a gente vai assumir a nossa própria responsabilidade e passar a criar coisas manuseáveis, né? Então, quando nós fecharmos os olhos, quando nós entrarmos num estado meditativo, falo isso no sentido figurado, né? Fechar os olhos, estado meditativo, falo isso no sentido muito mais figurado, porque não precisa fechar os olhos, não precisa parar, não precisa respirar, não precisa cruzar as pernas, não precisa sentar, nada disso. O que precisa é ter consciência. É preciso ter consciência de que nós transbordamos aquilo que nós temos dentro de nós mesmos.
Então algumas pessoas já conseguem transbordar compreensão, algumas pessoas já conseguem transbordar amor, algumas pessoas já conseguem transbordar compaixão. E você, o que você tem transbordado? Ódio, incompreensão, intolerância. A mais comum delas todas, a reclamação. É isso que você transborda? Pense um pouco. Não interessa o que o seu vizinho transborda, não interessa o que seu familiar transborda, o que seu próximo transborda. Foque em você. O que você tem transbordado para o mundo? Incompreensão, antipatia, reclamação. O que você tem transbordado para o mundo? Essa é a grande questão. Então, dentro de todo esse contexto, de tudo que eu falei propriamente até de coisas minhas, de coisas do meu canal, dificuldades do meu canal, tudo isso tem a ver com o que você transborda. Quando você reclama de algo, você consegue escutar aquela voz lá no fundo dizendo: ei, preste atenção no que você está falando. Ei, pare, observe o que você está transbordando aqui de dentro. Porque só assim você vai conseguir encontrar a cura. Por isso é tão importante o autoconhecimento, por isso é tão importante tornar-se uma pessoa meditativa, quer dizer, observadora, atenta, vigilante. Porque só assim você vai perceber o que está transbordando de dentro de você. Reclamação, antipatia, culpabilidade dos outros, você está responsabilizando os outros pelas suas mazelas, pelas suas agruras. O que está transbordando? Eu não tenho como saber. Somente cada um de nós, por isso é tão importante o autoconhecimento, o conhecimento de si mesmo, o conhecimento da própria mente, o conhecimento das próprias emoções, o conhecimento dos próprios pensamentos, dos próprios sentimentos, o conhecimento dos próprios traumas. Mesmo que você precise da ajuda de um terapeuta, mas só você vai encontrar a resposta, só você vai conhecer esse mecanismo a ponto de responder para si mesmo. O que eu estou transbordando para o mundo? Qual é a minha contribuição? Nós estamos aí, vivemos como eu ia dizendo, nesse socialmente chamado, pela nossa sociedade ocidental de ano de 2020. As pessoas vivem escolhendo um lado de como se houvesse eu e os outros. Os outros estão fazendo tudo errado. Então, a partir do vírus, por favor, não me entendam errado, não coloquem palavras na minha boca. Se eu estou falando a favor do vírus, contra o vírus, a favor da vacina, contra a vacina, isso é um problema só meu. O que eu penso em relação a isso é um problema só meu. Então não coloquem palavras na minha boca, mas o que se vê é pessoas escolhendo lado. Eu estou do lado certo, eu sou a favor da vacina, então eu estou do lado certo. Eu sou contra a vacina, então eu estou do lado certo. Enfim, eu. E quando na verdade você precisa realmente parar e se ouvir, parar de apontar o dedo. Não são vocês que estão errados, não são vocês que estão fazendo tudo errado. Eu é que tenho que me ouvir e descobrir o que eu transbordo de dentro de mim, o que é. Só você pode responder para si mesmo. Eu não posso responder por você, ninguém pode responder por você. Somente cada um de nós pode assumir a responsabilidade pela própria vida e na medida em que assume a autorresponsabilidade, é que o mundo começa a mudar. Somente quando eu assumo a minha responsabilidade é que o mundo na minha volta começa a mudar. E você, qual responsabilidade você tem assumido? Qual a sua parte? Com que direito você reclama? Uma vez que você transborda reclamação, uma vez que você transborda incompreensão, uma vez que você transborda desamor, uma vez que você transborda antipatia ao invés de empatia, compaixão, que direito você tem de reclamar do outro e das atitudes do outro? Se você resolve tomar a vacina, então você está vacinado. Se você não quer tomar a vacina, você assume a responsabilidade por tudo que vier a acontecer a partir daí. Mas é cada um para si.
Cada um tem que saber de si. E eu estou citando isso da vacina como um exemplo, porque está aí claro do vírus, né? Porque está aí bem fresquinho na cabeça de cada um. Mas não pense que porque você escolheu um lado, o seu lado está certo. É muito mais além. É no momento em que você ultrapassa toda essa... no momento em que você ultrapassa toda essa confusão criada pela mente, criada pelo mundo, o vírus é criado por nós mesmos num nível mais profundo que a mente não consegue entender, que o mundo não consegue entender. O vírus é uma criação nossa, minha e sua, sim. Talvez você não compreenda isso agora, mas um dia você virá compreender. Então, qual é o seu papel na criação do vírus? O que você tem transmitido para o mundo? Ódio, incompreensão, desamor, antipatia? O que você tem transmitido para o mundo? Ou você é uma pessoa que preza muito mais pelo amor, pela compaixão, pela compreensão do outro, de si mesmo, ou melhor, na ordem, de si mesmo, do outro e do mundo e das leis que regem o mundo? Então, qual é o seu papel nisso tudo? E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!